Vou colocar uma pergunta aqui da Regiane. Acho que de repente está em linha com o que eu vou. Vou só pegar o final dela ali, ó. A pergunta dela é bem bacana, falando tá falando, Paulo, o Supremo norte-americano não foi, de certa forma, uma decepção, no caso, a Suprema Corte, né? Saiu errado ali. Foi uma decepção, no caso da apuração, das alegações de fraude nas eleições. O Trump foi traído pelos republicanos. Eu vou pegar esse finalzinho dela aí, o Trump foi traído pelos republicanos. Vou alinhar com você uma pergunta que eu tinha até separado para comentar com você. Eu tinha comentado com o pessoal já em umas 2 lives, saiu num pronunciamento, acho que da New York Times, de uma colunista, pegando uma fala do dono, dizendo eu vou voltar. Eu expliquei pro pessoal aqui, dei o meu parecer, mas vou deixar você dar a sua opinião, até que ponto isso é fantasioso, é parte do jogo político, é fazer pressão nos próprios republicanos. Eu emendo essa fala agora com a pergunta da Regiane, se ele foi traído pelos republicanos. Para mim, a gente tem uma leitura daqui, mas você vendo aí, até que ponto essa fala dele, essas notícias que têm saído de um suposto retorno e tal, até que ponto isso é fantasioso, é o jogo político, e pegando também a pergunta da Regiane aí sobre essa traição lá na Suprema Corte que não apurou e no caso do próprio partido. Tá, são vários assuntos diferentes. Vamos começar com a Suprema Corte, com a pergunta da Regiane. Regiane. A Suprema Corte foi decepcionante, inclusive segundo alguns juízes da Suprema Corte, como o Justice Clarence Thomas. Ele mesmo disse que a Suprema Corte agiu de forma decepcionante. Ela tinha todos os elementos para botar um basta na farra do processo aqui nos Estados Unidos. Um caso muito forte do Texas e com mais de 40 estados da federação envolvidos de alguma forma, e a campanha do presidente dos Estados Unidos, e a Suprema Corte poderia sim ter agido, e deveria ter agido, porque você tinha uma questão constitucional muito relevante para ser discutida, e mais do que isso, uma questão de disputa entre estados, cuja única corte competente, segundo a Constituição americana, para resolver disputa entre estados, é a Suprema Corte dos Estados Unidos. No momento que a Suprema Corte resolveu, sem muitas explicações, se quer ouvir a disputa de 2 estados, ela deixou o Texas, por exemplo, sem recurso para poder a quem apelar para essa injustiça. Então, na minha visão e na visão, por exemplo, do Clarence Thomas, a Suprema Corte não só se omitiu, como ela feriu a Constituição e o princípio básico de justiça, porque o Texas não tinha mais para quem apelar. Sim. Isso sim, por conta das más nomeações que o Partido Republicano fez para a Suprema Corte. E me dói ouvir isso, mas dizer isso. Até porque eu, na época, tinha gostado da nomeação, por exemplo, da juíza Barrett. Uhum. Depois eu fui aprendendo, principalmente ouvindo muito o Robert Barnes, que eles defendem alguns valores conservadores, mas eles não são originalistas reais, como o Clarence Thomas, como o Anthony Scalia era, enfim. Eles são ligados... Basicamente foram escolhas e aí vou conectar na segunda parte da pergunta, basicamente foram escolhas do Mitch McConnell, que era quem controlava o Senado e era quem, de fato, aprovava. Então, Trump pegava alguém que era indicado pela Federalist Society, que tinha trânsito com o Mitch McConnell. E aí a pergunta, o Trump foi traído pelos republicanos? Sim, ele foi traído por uma parte do Partido Republicano antiga, muito bem representada pelo Mitch McConnell, que, num dado momento, porque representam o velho establishment do Partido Republicano, o Partido Republicano do George Bush, optaram por ceder à mídia, ceder à grande mídia, e não travaram o combate porque não tinham convicções, eles só agem por conveniência. Então, uma parte dos republicanos traíram o Trump, sim. Só que eles estão sofrendo na pele, porque o Trump é quase uma unanimidade no Partido Republicano. O que me leva à terceira parte da pergunta, que tem a ver com a fala do Donald Trump de se ele quer voltar. Se quer voltar. E ele tem dito isso, ele tem dito que vai voltar de uma forma ou de outra, né? Ele disse isso, eu assisti aqui ao vivo no CPAC da Flórida, ele vai falar agora no CPAC do Texas, que vai acontecer no dia 9 a 11 de julho, e eu vou estar lá. Teremos discurso do Trump. E ele tem dito que vai voltar. Só que esse, uma forma ou de outra,
ele tem muito se referido ao movimento MAGA, movimento Make America Great Again, esse movimento das pessoas comuns querendo restaurar a glória americana, isso que se chama de nacional-populismo, se chama de trumpismo. Não necessariamente a figura do Donald Trump vai voltar, mas alguma forma da figura do Donald Trump vai voltar. E eu rechaço, e tenho rechaçado há muito tempo, os que acham que ele vai voltar em algum momento durante o mandato do Joe Biden. Esquece. Isso não vai acontecer. Spoiler alert. Não vai acontecer. É isso aí. Isso é uma sandice. As pessoas que acreditam nisso estão completamente desinformadas, não mal informadas, mas desinformadas, no real da palavra. Estão recebendo desinformação. Isso foi uma coisa que atrapalhou muito o processo eleitoral. Boa parte dessas traições que aconteceram, boa parte da falta de pulso da Suprema Corte aconteceram por causa desses imbecis que ficavam falando, que QAnônicos, que ficavam falando que o Trump ia acionar o exército, etc, etc. E o Trump cercado, inclusive, por advogados deles que abraçavam essas ideias, gente que foi respeitada, mas acabou capturada por essa narrativa alucinada. E no final eu disse que não ia acontecer, muita gente no meio conservador ficou chateado comigo, que dizia que eu tenho que ser, meu compromisso é sempre de narrar as coisas da melhor forma que eu vejo. Agora, o Trump está num movimento muito forte para fortalecer e ter os seus candidatos agora para as eleições de 2022. Então ele está fazendo pelo país inteiro, endossando candidatos alinhados com ele, para que você tenha políticos dentro do Partido Republicano mais alinhados com essa visão, com esse movimento MAGA. Então ele está agindo ativamente todos os dias, ele não para ter pessoas mais alinhadas com ele. Então ele está tomando conta do Partido Republicano e botando para fora esses caras da velha guarda cada vez mais. Ao mesmo tempo, isso para as eleições agora de 2022. Para 2024, que é a eleição presidencial, né, eleição de 2022, eleição para Senado, alguns governos estaduais, e algumas vagas no Senado, alguns governos estaduais, e para a renovação completa da Câmara dos Representantes. Na Câmara dos Representantes, dos 210, digamos, número redondo, 200 já são trumpistas. No Senado, você tem ainda aí, talvez dos 50 senadores, você tem uns 10 aí mais fraquejados. Talvez não sejam nem isso. E tem uns ali que são meio em cima do muro, né? O Marco Rubio, a gente nunca sabe direito em que lado que ele... Mas o Trump está endossando o Marco Rubio aqui para o Senado na Flórida. O Marco Rubio que a vaga dele vai entrar em disputa. Então, o Trump está de fato trabalhando para voltar. Não necessariamente na figura dele. Você tem em 2024 as eleições presidenciais, o Trump vai estar velhinho, 77 anos, é uma idade avançada. Não sei se ele vai estar com a mesma energia que ele tinha 8 anos antes, quando ele concorreu, com 70 anos, né? Mas, além disso, você tem outros candidatos do trumpismo que são muito competitivos. Desde os membros da família, né? O governador daqui da Flórida, o Ron DeSantis, que é um fenômeno político. Fenômeno, né? Em certo sentido, eu estava discutindo isso com alguns amigos, já tem muita gente que acha melhor que tenha o governador Ron DeSantis como candidato do que o próprio Trump. Porque você tem uma pessoa que tem menos rejeição, alguém com sangue mais novo, mas que engloba e abraça todas as mesmas ideias que o Donald Trump abraça. Eu tenho dúvidas a esse respeito. Eu gosto muito do governador Ron DeSantis, talvez o político hoje em atividade porque eu tenho a mais simpatia no mundo, mas eu nunca vi uma pessoa com a força de vontade do Donald Trump. E a força de vontade que você precisa para enfrentar. Digamos, eu diria que só o meu avô foi a única pessoa que eu vi com essa força, esse senso de eu não estou nem aí para as pessoas, eu vou fazer o que tiver e brigar até o final. Então, é muito impressionante. Eu só vi, de fato, a única pessoa que eu vi, mesmo o presidente Bolsonaro, que tem muito disso, não tem com a mesma intensidade que o meu avô e que o Donald Trump tinha. Então, interessante. Eu nunca vi. Então, é difícil eu abraçar outro político, que é uma briga muito dura. E ele enfrentou com uma maneira, com uma honradez, com uma força de vontade. Impressionante.